Então, no final das contas, qual é a diferença entre o professor e o coach de idiomas? Certo? Hoje em dia, nos ensinos, né, as formas de ensinar idiomas diferentes, tem muita gente falando da aula normal, mas muita gente já fala hoje do coach de idiomas. Aqui, no caso, o sistema de coaching de idiomas, certo? Nós vamos ver na próxima tela que fala bem sobre o que é ser um coach de idiomas e o que é ser um professor. Quais são as diferenças? A gente vai até gastar um tempinho nisso e ali está cheio de dicas práticas que você pode mudar na sua forma de ensinar e já ir ganhando o seu aluno. Aqui tem um artigo escrito pela Rachel Palin, que é publicado na Research Chronicle, no volume 2, issue 4, de 2014, falando sobre isso. Você pode pesquisar ali, está gratuito para você, está em inglês, certo? Mas talvez funcione você usar aí um tradutor, se você não fala inglês, se você ensina um outro idioma. E ela fala muito sobre o coach de idiomas e o Neuro Language Coach. O Neuro Language Coach é quando alia modelos de coaching com a neurociência do aprendizado no ensino de idiomas. É fantástico e transformador. Então, olha só, vamos passar por aqui bem rapidinho, certo? Porque é bastante conteúdo. Eu não vou me prolongar muito em cada um, não, para a gente perceber a diferença de um coach de idiomas, né? Um sistema de coaching de idiomas com o ensino tradicional de um professor. No sistema de coaching, existe a escutativa, que existem uma série de técnicas que a gente aprende para fazer essa escutativa, e nesse caso, tem muito a ver com você focar realmente no que o teu aluno está dizendo e fazer com que ele perceba que você está focado nele. A motivação é a prioridade máxima e não o motivo, e a empatia é importante. Só um exemplo de motivação emotiva. Um cliente meu chegou e falou assim, eu quero aprender inglês porque eu quero assistir filmes sem legenda. E utilizando os modelos de coaching, que é aí, quando você estuda e aplica, que faz a diferença, eu fui percebendo que não era bem aquilo. Ele foi me dando sinais de que aquilo era aquilo que ele acreditava, mas que no fundo, não era o que ele queria. E no final eu descobri que ele, na verdade, tinha um irmão que tirava sarro dele quando ele assistia filmes com legenda, e ele queria superar o irmão na qualidade do inglês que ele falava. Olha que interessante. Então, nesse caso aqui, toda essa parte, ela é ativa. E no ensino de idiomas, ela é passiva. Como assim? Você recebe a informação, mas como você está focado naquilo que você quer ensinar, aquilo não chega e não reflete na sua atuação, né? Os professores de idiomas, eles chegam com a aula pronta, com um assunto e a sequência que eles acreditam que funciona, e não aquilo que o aluno realmente quer aprender. O coach tem a habilidade de manter o cliente engajado, motivado, valorizado e comprometido. De novo, aqui são técnicas que a gente aplica. Eu vou dar uma aula especificamente mais para frente só sobre essa tabela aqui com dicas de como você pode fazer, certo? Porque são todos os modelos de coaching que a gente utiliza para chegar nesse ponto. Enquanto que o ensino, quando você é professor, ele é um processo de mão única. É você chegando e passando a informação, certo? No coaching, existe uma troca, ok? O cliente assume a responsabilidade de propriedade, ele é flexível e autodirecionado. Então, no caso do coaching, é o cliente, é o aluno que vai te dizer o que ele quer aprender. E ele vai percebendo que aquilo que ele quer aprender nem sempre é realmente o que ele precisa. Então, ele é flexível, ele vai mudando, né? Enquanto que no ensino, normalmente a gente utiliza materiais que são mais quadrados e mais rígidos, que não respeitam a maneira do seu aluno de aprender e nem trazem assuntos realmente relevantes. É como você pegar um homem de negócios, por exemplo, e ensinar ele peças de roupa feminina. Por que ele vai aprender isso? Certo? Então, é meio que essa ideia aqui. No coaching de idiomas, normalmente não se usa livros. Eu não uso livro material com aluno nenhum. Porque eu sempre vejo o que eles querem aprender e são eles que me trazem. E facilita demais o meu trabalho. Normalmente, no professor, ele é limitado a materiais e livros, até mesmo sites e aplicativos também. No coaching, existe um status equivalente entre coach e aprendiz.
Eu não sou superior só porque eu sei falar a língua, porque o meu aluno, ele é superior no conhecimento da área dele, em relação à minha pessoa, por exemplo. Então, ele vai me trazer aquilo que é relevante para ele, aquilo que ele domina, e eu utilizo isso, o meu conhecimento da língua, para fazer ele aprimorar a língua também. Então, é essa troca que acontece. Os dois são do mesmo nível, né? Existe uma consciência das limitações, mas a forma que você utiliza o conhecimento do aluno mantém ele satisfeito. Enquanto que o professor normal de idiomas, ele assume o papel de expert, então, sobe um pouquinho ali, e aí que, para o nosso ensino no Brasil, isso é muito comum, porque a gente sempre espera que o professor diga o que fazer, e no caso do coaching, não é assim. O relacionamento não é tão próximo e não é uma experiência muito realista, muito pessoal, porque você está lidando com assuntos que não é o aluno que está trazendo, está sendo imposto. Então, isso não faz com que a relação com o aluno seja real dentro do aprendizado de idiomas. Não estou falando que você não vire aluno, não vire amigo do seu aluno. Estou falando do relacionamento dentro da língua aprendida. Ok? E normalmente segue um ritmo de abordagem mais formal. Ok. No coaching, ensinar é mantido ao mínimo. O feedback é contínuo e o reconhecimento permanente e estimula a reflexão. Então, na verdade, você não está ali para ensinar. Você está ali para facilitar o aprendizado do seu aluno. É ele que determina como ele aprende, a velocidade e o assunto, certo? É um esquema completamente diferente. Se você não faz essas coisas que eu estou falando aqui, que o coach de idiomas faz, você não pode dizer que você é coach, certo? Enquanto que no ensino tradicional é instrutivo e mandatório, faça assim. É direcional, vá por aqui e vai chegar até ali, certo? É demonstrativo, é o famoso PPP do inglês, né? Presentation, Practice, Production. A apresentação, prática e produção. Então, você demonstra primeiro, e aí o aluno copia, certo? Isso é bem limitante, na verdade. O coach tem a habilidade de se adaptar ao cliente, isso mantém o cliente focado e o ensino individualizado. Não sou eu que determino, eu me adapto a cada cliente que eu tenho. Gente, o resultado é fantástico na motivação do aluno e na percepção da evolução dele também. Enquanto que o professor, especialmente com grupos, ele vai na tentativa e erro. Isso funcionou, isso não funcionou. Quantas vezes você deu uma aula e você chegou no final assim, puxa, mas eu preparei tudo isso aqui, não rolou o que eu queria. Porque você queria, não o seu aluno. Normalmente o assunto tem que ser ensinado, então o professor está interessado, mas o aluno não. Já aconteceu com você de estar dando uma aula e seu aluno não está muito aí? Porque você trouxe um assunto, por exemplo, uma economia. E o seu aluno é um artista, ele não está nem aí para a economia. Então, você está querendo ensinar porque você vê o que ele vai aprender, acrescentar na vida dele através daquilo, mas ele mesmo não está interessado, então ele não vai reter informação, né? Existem formas mais interessantes de você fazer isso. O coach, ele tem um objetivo, aqui está até em inglês, é maximizer o potencial do aprendiz, né? Então, ele é mais objetivo, ele pega a meta, vai em frente e ele maximiza o potencial do aprendiz. E existe um foco no custo efetivo, ou seja, você sabe quanto vale aquele trabalho, porque em quanto tempo o seu aluno vai aprender. Enquanto que no professor, não leva em conta o contexto social, nem a interação cultural do aprendiz, e normalmente não tem um custo efetivo satisfatório. E, na verdade, nem existe esse pensamento. Normalmente o professor pensa no que ele quer ganhar de valor por hora aula, certo? E não o valor do aprendizado do aluno como custa, certo? Então, essas são as principais diferenças entre um coach de idiomas e um professor. Qual deles você se encaixa? Diz aí para mim, põe nos comentários. Você achava que você era coach e descobriu que não é, na verdade? Ou você é mesmo um coach e percebe que está aplicando tudo isso e está vendo o resultado dos seus alunos? E se você é um professor, o que você achou de virar um coach? É interessante para você? Pelos resultados dos meus alunos, eu garanto para você que faz realmente grande diferença. Então vamos lá. O que não é coaching de idiomas? Simplesmente seguir um livro,
relação tradicional professor-aluno, eu ensino, você aprende. Uma sessão de coaching de vida, quantas vezes a gente vira meio que um psicólogo do nosso aluno, ouvindo os problemas? Não tem nada a ver com isso. A gente corta de um jeito certo, com modelo certo, com técnica certa, e volta para a aula. Não é um processo psicológico, como mentoria, muito menos terapia. A mentoria é você caminhar junto com a pessoa para haver uma transformação. Já a terapia é a resolução de questões do passado. Coaching não faz nenhuma coisa nem outra, ok? E não é uma sessão com consultor também. Ele não vai te pagar para você funcionar como a consultoria. Olha, você está fazendo isso, e o certo ou o ideal é que você faça dessa forma. Também não é isso. Já o Neuro Language Coaching, para a gente encerrar, ele entrega os princípios, modelos e ferramentas de coaching, assim como a ética e a competência da ICF, a International Coaching Federation. Lembra que eu falei que cursos de coaching são sérios? Pois é, Neuro Language Coaching é um deles. Ele está regido por essa International Coaching Federation, que é a Federação Internacional de Coaching, então ele segue a ética da profissão. Você não sai fazendo algumas coisas que a gente vê por aí que não tem muito a ver realmente com a questão do coaching de idiomas, né? Ele integra os princípios da neurociência, o cérebro pensante, o executor, provocando e facilitando conexões neurais. Acho que no nosso canal a gente vai falar muito, porque a minha especialidade é a neurociência do aprendizado, aliado às metodologias ativas que fazem com que o resultado seja ainda melhor. E eu também conheço bastante sobre como você ser sua marca, como você conseguir construir, né, uma base para que as pessoas te reconheçam como alguém que produz resultados de qualidade. Então, aqui nesse canal, a gente fala um pouco sobre tudo isso. O Neuro Language Coaching ele introduz novos modelos e ferramentas de coaching, não só os modelos já conhecidos. Existem alguns que são específicos do Neuro Language Coaching. A divisão de efeito, que é como é dividido os assuntos e os pontos gramaticais, tem um efeito maravilhoso e cria um método sistemático de ensino e de aprendizagem, certo? Então, a forma que a gente divide os assuntos, que é proposital, como a gente desenrola, né? Não é desenrola, quando a gente desenrola os pontos, faz uma diferença também no aprendizado do aluno. A estrutura se adapta à personalidade do aluno, certo? Vai um passo além do coach de idiomas normal, porque utiliza a neurociência e os gatilhos de forma intencional para a produção de neurotransmissores que acalmam o cérebro, reduzem as ondas cerebrais e criam o estado perfeito de aprendizagem. Mas exige expertise do idioma. Se você é um professor de idiomas que não tem um conhecimento da língua realmente, se você só consegue dar aula para básico até o intermediário, então o Neuro Language Coaching não é para você. Por quê? Porque ele exige que você tenha domínio de tudo que vem ainda lá na frente ainda, para você saber qual é o caminho que vai ser percorrido pelo aluno, antecipando de acordo com o que o aluno tem de performance. Então, alie ao seu conhecimento do Neuro Language Coaching o conhecimento do idioma. Aí vai funcionar muito legal. E assim a gente encerra a nossa primeira aula sobre Neuro Language Coaching e o coach aliado à neurociência do aprendizado. Espero que você tenha gostado. Aplique essas dicas que a gente passou agora ao longo dessa aula. Espero que você tenha anotado. Se não, volta, assiste de novo, indique a seus amigos, aplica e vê os resultados. Você vai ver que vai fazer diferença. Próxima aula, a parte número 2, o nosso cérebro. Bora lá!